Ontem eu falei sobre o que você precisa fazer para viver feliz. E hoje nós vamos falar sobre como obter a paz. Não a paz por um dia apenas, ou por um mês, ou por um ano, mas a paz permanente. Deus quer nos dar a paz. E a paz de Deus ela vai muito além do que imaginamos. Deus quer nos dar descanso. E o que é ter descanso? Ter descanso é ter paz completa. Significa ter saúde, porque ninguém que vive doente ou dependente de remédios, em tratamento constante, vive em paz. Se você vive com dores, com limitação de movimento, não pode abaixar, não pode andar, não pode virar o pescoço, não pode fazer assim que dói, ou sei lá mais o que você não pode fazer, então você não tem paz, você não tem descanso. Ter paz significa também ter dinheiro suficiente para suprir todas as nossas necessidades, sem ter que ficar espremendo daqui e dali, sem ter que fazer prestação, sem ter que comprar fiado, sem ter que pedir dinheiro emprestado. Significa viver ainda também em harmonia com todo mundo. Se você vive magoado, chateado, aperreado com alguém que fica te perturbando, isso tira a sua paz. Você não tem sossego. Não tem descanso na vida. Mas o Senhor Deus, Ele prometeu nos dar o descanso. E esse descanso prometido não é para quando nós morrermos. Não é só depois que morrermos que nós vamos ter descanso. Não, nós temos que gozar dessa paz agora, em vida, aqui nessa terra. Sei que tem gente que vai dizer, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Sim, Ele falou isso. Mas Ele também disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia nos ensina todas as coisas. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E a palavra que Deus nos dá, ela sempre nos ilumina, nos ensina o que nós precisamos fazer e como devemos nos comportar para sermos bem-sucedidos em tudo. Quando você atenta para o que a palavra de Deus diz no seu coração, você adquire entendimento. E então a fé cresce dentro de você e você começa a enxergar a saída, a solução para aquele problema que parecia que não tinha mais jeito. Quando nós somos iluminados pela palavra do Senhor, nosso entendimento se abre. E nós vemos então que o nosso problema, aquele mal que estava nos oprimindo, não é nada diante do poder do nosso Deus. Então nós oramos, clamamos e Deus entra em ação, joga aquele mal por terra e nos dá a vitória completa. O nosso Deus nunca perde uma batalha. O nosso Deus nunca é derrotado. E a Bíblia Sagrada diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. O seu amigo pode estar ocupado quando você precisar dele. E ele também pode estar passando por problemas na vida e talvez não possa te ajudar. O seu familiar, o pai, a mãe, o irmão, muitas vezes pode estar longe. O socorro médico nem sempre chega a tempo. A polícia muito menos. Mas Deus, Ele sempre está presente. Ele nunca tem problema algum e tem toda a capacidade, todo o poder, e sempre que você precisar, é só clamar. Não importa quem você seja, não importa qual a sua religião, não importa onde você esteja, acredite, Deus ama você e Ele quer te fazer bem. E se você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade na vida, busque a Deus. Ouça com atenção as palavras dEle e medite naquilo que Ele vai falar no seu coração, porque Ele certamente vai tirar você da situação em que você se encontra. Tem gente que pensa que para sair da situação difícil é clamar, ah, Deus me ajuda. Não, não é assim. Você tem que parar, ouvir o que a palavra diz, porque é naquela palavra que está a solução do seu problema. Então, você preste atenção naquilo que Deus fala ao seu coração, porque Ele certamente vai te tirar da situação difícil que você se encontra e vai te abençoar. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Vida abundante não é só vida com muito dinheiro e com fartura. Vida com abundância é vida sossegada, é paz completa, é saúde, é tranquilidade, é alegria, é conforto, é paz de espírito. Jesus veio para que nós tivéssemos direito a essa vida. Mas isso não quer dizer que todos vão receber essa vida. É direito de todos, mas é para quem se apossar dela. E para se apossar dela é preciso crer no que Deus diz. Os escritos sagrados nos contam que a promessa que Deus fez aos filhos de Israel é que daria a eles uma terra que mana leite e mel, uma terra farta, onde eles teriam abundância de tudo e principalmente teriam sossego, teriam descanso. Mas eles foram rebeldes e não creram na palavra de Deus. Por isso eles não puderam entrar no descanso prometido. A base do nosso estudo de hoje está em Hebreus capítulo 3, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se nós queremos herdar a paz e a vida abundante que Deus prometeu, isso é, se nós queremos tomar posse do que Deus preparou para nós, e assim levar uma vida próspera e sossegada, nós temos que prestar atenção naquilo que Deus diz e não permitir nunca que as pessoas, os afazeres, as ocupações e os prazeres deste mundo venham nos desviar da nossa fé. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Um minutinho só, já volto para explicar isso. Do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando do descanso que Deus prometeu aos filhos de Israel. E eles não puderam entrar nesse descanso por causa da desobediência e da incredulidade. Vamos ver o que aconteceu com os filhos de Israel. Deus os havia tirado do Egito, onde eles eram escravos. E Deus prometera levá-los então para uma terra boa, onde eles teriam descanso, prosperidade, e Deus conduziu o povo até a terra que eles havia prometido. E chegando lá, Deus disse para Moisés: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quer dizer, o cabeça de cada família deveria ir espiar a terra. Eram 12 tribos, 12 filhos de Israel. Só para quem ainda não sintonizou, Israel é Jacó, que o nome dele foi mudado para Israel. Jacó tinha 12 filhos. Então Deus mandou aqui o seguinte: que de cada família fosse o cabeça da família. De cada tribo de Israel, quer dizer, eram 12 famílias, as famílias dos filhos de Jacó, né, Israel. Então de cada família deveria enviar um cabeça para que espiasse a terra. E Moisés então fez isso. Ele enviou 12 homens para espiar a terra e eles foram. E depois de 40 dias eles voltaram e deram o seguinte depoimento a Moisés. Disseram assim: fomos à terra a qual nos enviastes, e na verdade é uma terra muito boa, que mana leite e mel. Contudo, o povo que habita lá é poderoso.
As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali gigantes, descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E começaram então a difamar a terra diante dos filhos de Israel, a qual haviam observado, dizendo: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é uma terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que vimos lá são homens de grande estatura. E lá também nós vimos gigantes, descendentes de Enaque, e diante deles nós parecíamos gafanhotos. E eles diziam mais: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E toda a congregação então entrou em desespero. Veja bem uma coisa. A palavra de Deus, ela mostra para você tudo o que Deus preparou para você ser feliz. E Deus então fala ao nosso coração que tenhamos fé, porque tudo é possível que crê. É isso que a Bíblia diz. Mas aí então você começa a olhar para as circunstâncias do mundo, para as coisas que acontecem, ou que aconteceram com fulano, com cicrano, e você acha que você também não vai resistir. Você pensa que aquilo que aconteceu com o outro também pode acontecer com você. E você se esquece que você tem um Deus. E que o que aconteceu com eles é porque eles não têm um Deus. Porque eles não creem no Deus que você crê. Então você começa a olhar para as dificuldades, para os problemas, para o inimigo. E o poder do inimigo cresce sobre você. E você começa a diminuir. Foi isso que aconteceu ali. Então Caleb, que era um dos que havia ido espiar a terra, ele e também Josué, eles tentaram argumentar com o povo dizendo: gente, o Senhor prometeu nos dar a terra, vamos subir lá e vamos tomar a terra. Mas os outros 10 espias insistiam em dizer: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Tirando Josué e Caleb, ninguém mais estava tentando para que Deus havia dito, e que ele haveria de dar aquela terra em herança aos filhos de Israel. Deus havia dito a Moisés: vai, sobe a este lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, e a Isaque e a Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Deus disse para Moisés: enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Mas ninguém quis dar crédito ao que Deus falou. A ordem de Deus era para que o povo subisse e possuísse a terra que ele os havia de dar. Certamente Deus ia entregar os moradores daquela terra nas mãos dos filhos de Israel, e eles o teriam derrotado e se apossariam da terra. Mas o povo não creu que isso seria tão simples, e teve receio de invadir a terra e fazer como o Senhor tinha ordenado. E qual foi o resultado disso? Perderam a bênção. Não em definitivo, porque mais tarde Deus introduziria os filhos de Israel na terra que ele havia prometido, porque Deus nunca volta atrás e nunca deixa de cumprir o que prometeu. Mas aquele povo que estava ali naquele dia, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, iriam entrar na terra prometida. E por que isso aconteceu? Porque quando eles subiram para espiar a terra, eles viram que ali habitava um povo forte e bem armado, que tinha também ali gigantes. E eles então tiveram medo e não creram que Deus era poderoso bastante para suprir o que lhes havia dito. Não acreditaram
que poderiam enfrentar aqueles gigantes e tomar posse da terra. Duvidaram da palavra de Deus. Foram rebeldes e ainda fizeram pior. Começaram a murmurar contra o Senhor, dizendo: porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, a fim de nos destruir. Veja que coisa absurda. Chega a ser revoltante. Eram escravos. Deus os tirou do Egito, operando grandes sinais, prodígios aos olhos deles, os conduziu pelo deserto, guardando, protegendo, guiando eles com uma coluna de fogo durante a noite, com uma coluna de nuvem durante o dia, indicando a eles o caminho, e quando chega a hora de possuir a tão esperada bênção, eles retrocedem, duvidam, desobedecem à voz de Deus e ainda por cima blasfemam do Todo-Poderoso. E ainda fizeram mais. Toda a congregação começou a falar contra Moisés e contra Arão, dizendo: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e os nossos pequeninos serão por presa. Muito melhor seria voltarmos para o Egito. E uns diziam para os outros: vamos constituir um que nos leve de volta para o Egito. Veja quanta estupidez. Depois de tudo que passaram, de todo o sofrimento que tiveram como escravos no Egito, depois de caminharem por tanto tempo no deserto, o que não é nada fácil, agora eles estavam prestes a conquistarem a tão esperada paz. Iriam entrar em uma boa terra, uma terra produtiva, onde eles teriam abundância de tudo e viveriam em paz. Então se acovardaram. Duvidaram do poder de Deus que lhes havia tirado do Egito com aqueles grandes sinais e maravilhas que eles viram com os próprios olhos. Não creram na promessa de Deus. Foram rebeldes à sua palavra. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Às vezes, a pessoa está caminhando bem na fé, mas acontece alguma coisa inesperada. E aí ela se esquece do que Deus disse e começa a pegar a opinião dos outros. Aí ela escuta o doutor, escuta o pai, a mãe, os amigos, começa a pegar o exemplo dos outros. Deus já falou com ela pela pregação da palavra. Ela sabe que Deus falou, mas ela começa então a pensar: pode ser que não é bem assim, pode ser que não dê certo. Então ela começa a fazer como Pedro. Pedro, quando Jesus mandou que ele viesse ter com ele andando sobre as águas, Pedro começou a caminhar bem. Mas quando ele começou a olhar para o vento que estava muito forte e começou a observar as ondas que se levantavam, então ele teve medo. Essa pessoa faz o mesmo. Ela começa a olhar para tudo ao seu redor, mas não olha para aquilo que a palavra de Deus diz. Conclusão: começa a afundar. Se os filhos de Israel tivessem confiado no Senhor e subido as montanhas e adentrado naquela terra, Deus daria a eles a capacidade para derrotar aquele povo e possuir a terra. Mas eles duvidaram de Deus e foram rebeldes ao mandamento do Senhor. Está ouvindo aqui, ô Mariazinha? Se você tiver coragem para enfrentar o seu problema com oração, Deus te dá o poder para vencer esse problema, para derrubar esse mal que tem em você. Mas se você for rebelde, se você duvidar, se você começar
a pegar exemplo de um e de outro, né? Porque duvidaram da palavra de Deus, eles foram rebeldes ao mandamento. Então Deus fez com que eles ficassem andando pelo deserto durante 40 anos. Até que o último daqueles que desobedeceram à ordem do Senhor veio a morrer. E só depois disso, então, é que Deus fez com que eles entrassem e possuíssem aquela terra por herança. E aquela terra representava o sossego, a paz que Deus lhes havia prometido. Ali eles teriam paz e prosperidade. Você quer ter paz e prosperidade? Quer ter sossego na vida? Quer ficar livre desse problema? Aprenda a confiar nas promessas de Deus. Confiar não é só acreditar, é fazer que ela seja real na sua vida. É confessar ela a todo tempo. É tomar posse dela e determinar que aquilo se cumpra. Se Deus já deu a palavra, não duvide. Faça a coisa cumprir. É você quem deve tomar posse do que é teu. Fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza de que aquilo que Deus falou é a verdade, sem sombra de dúvida. A palavra que sai da boca de Deus, ela é para nós a prova das coisas que os nossos olhos ainda não estão conseguindo ver. Porque Deus jamais falaria algo no seu coração, no meu coração, sem que ele fosse cumprir. Isaías 66, versículo 9, o Senhor disse: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O que quer dizer isso? Deus está dizendo: escuta, meu filho, eu não te faria entender algo que eu não fosse fazer por você. Eu posso tudo. Por que eu te prometeria e não te daria? Em outras palavras, ele está dizendo: acaso farei eu abrir a madre? Quer dizer, eu abriria o seu entendimento para uma coisa que eu não vou te conceder? Abriria eu a madre e não faria nascer? Quer dizer, eu te daria falsas esperanças? Eu que faço nascer? Quer dizer, eu que sou o Senhor da vida, que é a bênção maior, fecharia a madre? Ou seja, deixaria de te abençoar? Eu não tenho motivos para duvidar do que Deus fala. Se você quiser duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, porque ela não é digna de confiança. Se você sentiu que Deus falou com você, esse problema que você está passando, você sentiu que Deus está falando: eu posso te livrar disso, eu vou te livrar, confia. Pode ter certeza que vai ser desse jeito. Vai se cumprir. Vai ser como Ele te revelou. Não tenha dúvida disso. Aquilo que Deus falou aqui no seu coração, segure firme, porque Ele vai cumprir. Ele não abriria o teu coração, Ele não abriria o teu entendimento, não falaria para você algo que Ele não fosse fazer. Mas agora também não vai começar a imaginar coisas e dizer que Deus te falou, que Deus te revelou. Não. Deus fala com a gente quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente escuta a pregação da palavra. Durante o momento que você está escutando a pregação da palavra, o seu coração vai se enchendo de fé. E Deus vai colocando no seu coração aquilo que Ele quer te revelar. É claro que muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos abrir os olhos, mas tudo dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Se Ele nos falar por sonhos também, aquilo que sonhamos tem que ser confirmado pela palavra. Se alguma coisa ou alguém falar algo, ou você tiver alguma, vamos dizer, iluminação, né? Vamos dizer assim, que não tiver de acordo com a palavra de Deus, que não puder ser confirmada pelas Escrituras Sagradas, então esquece, aquilo não vem de Deus.
tudo o que vem de Deus tem que ser confirmado pela palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, com a Bíblia, pode esquecer, não é de Deus. Mas então, voltando ao que estávamos vendo, os filhos de Israel não creram no que Deus lhes havia dito, que daria os moradores daquela terra nas mãos deles, e que ele lhes daria a terra por herança, e foram rebeldes à palavra do Senhor. Então veja o que Deus fez. O Senhor disse: certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria entrar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e os vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades, por 40 anos, 1 ano para cada dia, e conhecereis a minha oposição. Eles fizeram de Deus o seu inimigo, porque não confiaram em Deus. Muitas vezes, nós fazemos de Deus o nosso opositor, porque não damos crédito àquilo que Deus está nos dizendo. Deus disse mais, ele disse: eu, o Senhor, tenho falado. Certamente assim eu farei a toda essa má congregação, aos que se rebelaram contra mim nesse deserto, se consumirão e aqui morrerão. E Deus então fez com que aquele povo andasse pelo deserto durante 40 anos. Até que todos aqueles homens daquela geração de 20 anos para cima, dos que foram espiar a terra, morressem todos. Mas depois então, Deus introduziu os filhos de Israel na terra que ele havia prometido. Mas nenhum daqueles que estavam presentes naquele dia puderam entrar na terra, senão Josué e Calebe, que não foram rebeldes à palavra do Senhor. A lição que fica para nós é esta: quando Deus nos dá uma palavra, quando Ele nos faz entender algo, nós não temos que ficar questionando. Nós temos que nos levantar e fazer conforme Ele manda. Se nós fizermos assim, encontraremos o repouso, a paz e a vitória que nós estamos procurando. Porque diz a Escritura Sagrada que Deus sempre nos conduz em triunfo. Antes de orarmos agora, eu quero convidar você para ler a Bíblia comigo todos os dias. Diariamente eu posto um estudo, aquilo que eu mesmo estudo e aprendo, eu posto no YouTube para que você também cresça na fé junto comigo. Você pode se inscrever no meu canal no YouTube para ser avisado sempre que eu postar um novo estudo. Você também pode acessar o meu site para ver os vídeos lá. Eu tenho compartilhado esses vídeos também no Facebook e no Gabi. Não deixe de assistir. Vamos orar? Meu Deus, quão maravilhoso é o Senhor! E quão imenso é o teu amor! E quão grandes coisas o Senhor fez por nós! Os filhos de Israel não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas benignidades. Pelo contrário, foram rebeldes à tua palavra. Não atentaram para tudo que o Senhor fez diante dos olhos deles. E cedo se esqueceram de como o Senhor repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez passar por ele a seco. Esqueceram como o Senhor muitas vezes os livrou da mão do adversário.
livrou-os do poder do inimigo. Quando o Senhor assim fazia, então eles criam e lhe cantavam louvores, mas logo se esqueciam das suas obras. Chegaram ao ponto até de fazerem para si um bezerro de fundição e se inclinaram ao redor dele. E disseram: eis aí o vosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Eis aí o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. E assim eles trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Ah, meu Pai, quanta gente hoje ainda está se inclinando diante de uma estátua de barro, de gesso, e dizem que é a senhora, é sua senhora, dizem até que é a mãe de Deus. Pai, perdoa essa gente porque eles ainda não conhecem a verdade, ainda não conhecem a Ti. Se tivéssemos visto apenas 1/10 de tudo que aquele povo viu, jamais nos desviaríamos de Ti. Mas como disse o Senhor Jesus a Tomé, mais bem-aventurados, ou seja, mais felizes, são aqueles que não viram e creram. Senhor, atenta para a aflição e para o clamor do Teu povo. Segundo a abundância da Sua benignidade, tenha compaixão de nós, livra-nos dos nossos inimigos, para que louvemos o Teu santo nome e para que nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor. Eu vou agora abençoar essa pessoa que está orando comigo. E em nome de Jesus, eu digo a todo mal que saia da vida dela e não volte mais. E você que crê, diga amém. Amanhã eu vou falar sobre algo muito importante. Você sabia que tem uma palavra que é capaz de separar você da sua doença e do seu problema? Amanhã eu falo sobre isso. Não deixa de assistir. Se você ainda não me adicionou no Facebook, me adicione e curta a minha página lá. Deixa eu te abençoar agora. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre.